Mas o Lula nunca fez. Ele nunca fez e agora ele é questionado ali pela jornalista. Isso tudo porque a gente já tem falado bastante sobre isso. O Lula, ele tá usando isso como um palanque eleitoral. Ele usa toda a estratégia das tarifas para ele sair como o grande vencedor. E agora é um momento ainda mais crucial, né? Porque muito se discute sobre 2026. Tem gente falando por aí nos corredores que o Lula decidiu que não quer mais concorrer, mas parece que ele segue concorrendo, né? Isso é só um rumor que surgiu. E ele tá usando todas as estratégias para que ele consiga vencer as eleições. Porque quando a gente para analisar ali a narrativa que o Lula tá tentando construir. Então, ele tá finalizando aí esse mandato, vai finalizar o mandato, dizendo que ele foi o responsável por equilibrar a democracia, por proteger a soberania, por ajudar a colocar os golpistas atrás das grades, etc, etc. Todo esse tipo de discurso. Se ele perde a eleição, isso fica escancarado que a narrativa dele, ela é uma narrativa que não deu certo, né? Que a sociedade não acatou essa narrativa de trama golpista ou todo o restante. E aí uma estratégia que ele usa é colocar justamente os Estados Unidos como grande opositor no Brasil, que para ele é um presente, inclusive, essas tarifas, porque ele vai lá e fala, ó, eu sou contra o Trump é meu inimigo, vejam só, eu sempre critiquei o Trump, falo mal do Trump, não tentou negociar, mas ele não vai escancarar isso, mas vai colocar o Trump e o Bolsonaro como inimigos para ele não perder a eleição e continuar subindo, né? É um efeito até que aconteceu no Canadá, que eles chamam de Rally Around the Flag, basicamente é o termo técnico da ciência política, que é isso, quando existe um inimigo maior fora do país, todo mundo se junta em torno da bandeira para defender um antigo, que não, alguém que não seria tão popular antes, como aconteceu com o Trudeau, né, que é o ex-presidente que chegou a renunciar no Canadá por conta da baixa popularidade, das estratégias erradas econômicas que ele estava liderando. Ele representa ali um lado progressista, mais de esquerda do Canadá, e estava fadado a perder as eleições. O partido dele, que é esse partido progressista, a direita, iria vencer as eleições no Canadá. Mas quando o Trump surgiu falando que iria anexar o Canadá e esse discurso de tarifas e America First, no sentido de Estados Unidos tem que ser mais forte, a gente vai anexar o Canadá, todo mundo se uniu em torno do candidato do próprio Trudeau, do candidato de esquerda. Então é essa estratégia que o Lula quer que se repita no Brasil. E faz a gente de palhaço no fim das contas, porque para negociar com o Trump, a estratégia dele é oferecer jabuticaba e plantar uva e fazer aqueles vídeos terríveis que ele faz, usando inclusive dinheiro público, né? Quando você liga a TV aberta e você vê uma propaganda do governo falando em soberania nacional, isso são milhões de reais de dinheiro público financiando uma estratégia de marketing para o Lula vencer as eleições, basicamente. E aí é isso que ele vai seguir fazendo. E felizmente a jornalista colocou ele ali contra a parede, questionando essa questão básica da diplomacia, o que fica mais escancarada essa estratégia marqueteira barata, basicamente, para ele tentar vencer as eleições, mas ele não vai recuar, na verdade, né? Ele vai seguir fazendo esse tipo de estratégia piores ainda, no sentido de prejudicar cada vez mais o Brasil economicamente, como essa história do Vale Gás, agora ele vai usar a máquina pública para liberar orçamento para todo mundo. O que ele fez também, que a gente comentou na terça-feira, foi colocar mais emendas parlamentares para que o Congresso fique do lado dele. Então, bilhões de emendas parlamentares foram liberadas nessa semana. Então, a estratégia dele é o seguinte: vai usar a máquina cada vez mais para se fortalecer e vai colocar Trump e Bolsonaro como as pessoas responsáveis por afundar o Brasil. O que é uma estratégia, nesse momento, até que está se encaixando, né? Porque quando uma população, uma pessoa média vê lá, o Bolsonaro atrás das grades, está preso por tentativa de golpe de Estado, e o Trump está colocando tarifa, talvez o Lula esteja certo. Não estou falando, obviamente, que a nossa audiência pensa assim, mas é assim que o Lula está querendo influenciar a população. Ou seja, a nossa missão é, como sempre, trazer luz à verdade. A verdade é, o Lula é o maior responsável por essa crise diplomática com os Estados Unidos. O Lula nunca tentou negociar. O Lula, ele não ligou para negociar tarifas, pelo contrário, ele se aliou com as ditaduras que são inimigas dos Estados Unidos. Ele escanteou Israel também, quando ele tira ali Israel da homenagem, tira o apoio do Brasil em relação às vítimas do Holocausto. Ele se associou com a Venezuela quando ele
ele passou pano para a eleição de Maduro, ele fez toda a estratégia desenhada para que o Brasil virasse um antagonista dos Estados Unidos. E quando o Brasil vira antagonista dos Estados Unidos, a culpa é de quem? Obviamente, do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Então, é uma estratégia marqueteira barata, Mari, mas que a gente tem que ficar muito atento, porque isso é capaz de garantir uma possível eleição do Lula. A gente não pode menosprezar. A gente tem a consciência de quão terrível é esse governo, de quão problemático é todas as medidas lideradas pelo governo Lula. Só que a população comum ainda não comprou essa narrativa. Então, nós temos essa missão de espalhar a verdade e escancarar que isso tudo que o Lula está fazendo vai colocar o Brasil num buraco ainda maior, vai afundar a gente cada vez mais. E em 2026 a gente não vai esquecer disso e de maneira alguma vamos permitir que o Lula seja reeleito. A gente tem que eleger, de fato, parlamentares comprometidos com o futuro do Brasil. Boa, Anne. Agora voltando com o Homero Marchesi, que também entende muito dos Estados Unidos, né? Quão prejudicial é essa postura do Lula, que deixa cada vez mais claro que não quer diálogo com o Trump? Acho que a Anne definiu bem, Mari. O Lula está gostando dessa crise, no final das contas. Ele fez uma avaliação que, por meio disso, ele consegue posar como alguém que defende o país, é confortável para ele politicamente, e se o país vai se dar mal, se a economia vai para o buraco, isso é o que menos importa para ele, nunca importou.